Para a gente dar início aí. Grande Espírito, Grande Mãe, maestros, maestras, da sabedoria de todas as eras, de todas as raças, nos abençoe, abençoe o grupo, nos ajude a ter insights, a ter vislumbres e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Rausch, Rausch. Alegrias. Então, vamos dar continuidade, né, aos nossos estudos. O livro A Realização da Alma. Estamos no sexto capítulo, que é a jornada interior, e página 114. Agradecer a presença dos que conseguiram ir lá prestigiar o Gran e o Micael, né, que são os representantes da Fundação PIBI, que também tem uma ONG aqui também da filosofia aqui no Brasil, né? Isso é importante também, que nos ajuda a manter, ajuda a nos ter livro, né? Foi feito o lançamento do livro Iluminação, né? Que é uma coletânea dos notebooks do PIBI, que já, eu acho que já está lançado na Amazon ou nesses lugares aí que vende. Depois vocês dão uma olhada. A editora é a Adna, escreve com A, né? A-J-N-A. Vale a pena, eu já comecei a ler, já li um terço dele, muito bom. Pode ser que depois que a gente terminar esse, a gente pode estudar ele. Vamos ver. Vamos ver. Então vamos lá. Nosso mundo não passa de um símbolo fugaz, mas ainda assim não podemos desdenhá-lo, pois ele é o arco de entrada sobre o qual devemos passar para a vida infinita. Parágrafo para uma reflexão profunda, né? Nosso mundo não passa de um símbolo fugaz, mas ainda assim não podemos desdenhá-lo, pois ele é o arco de entrada sobre o qual devemos passar pela vida infinita. Ou seja, esse mundo que nós estamos existindo aqui, apesar de transitório, né? Um mundo fenomênico, mas ele tem a sua importância, né? Por quê? Porque a nossa consciência está aqui nesse mundo, nessa dimensão, nesse corpo, né? Estamos aqui habitando um corpo físico, né? Um corpo etérico, um corpo astral e um corpo mental, e estamos existindo aqui, estamos tendo a nossa existência, né, como consciência aqui nesse prezado mundo aqui que nós estamos nesse planeta, né? E o que que ele fala? Isso é o arco, né? Ou seja, isso é uma passagem, a possibilidade, né, para nós passar para a vida infinita. Ou seja, a consciência aqui, embora limitada pelos corpos, né? Pela densidade, por tudo que isso aqui é um planeta, é uma escola muito grande, né? E mas isso nos permite, né? Forjar essa consciência de tal forma, né? Desenvolvê-la de tal forma que, lógico, requer o esforço, requer a graça, né? Requer e é muitas vidas, muitas encarnações para chegar num ponto de onde está maduro para começar uma busca de si mesmo, né? Mas levando tudo isso em conta, a partir de que você está no corpo físico, está como uma existência humana, né? Consciência está aqui numa existência humana, é que ela pode reconhecer esse infinito, né? Ou seja, reconhecer o eu superior, reconhecer a mente cósmica, né? Aquilo que nós chamamos de Deus, né? A grande mãe, que é a própria vida, né? Quando uma pessoa chega ao ponto em que toda a sua vida externa se dissolve em tragédia ou calamidade, ela também chega ao ponto em que essa busca é tudo que lhe resta. Mas ela pode não perceber essa verdade, pode perder essa oportunidade. É o que também é chamado dentro do caminho espiritual, né, de crise, né?
quando você tem uma grande crise, seja ela em que área da sua existência for, ou seja, total, né? Ali é um momento de transição, né? É um momento onde, se você tiver uma consciência ou souber aproveitar, é onde você, como consciência, dá um salto muito grande em direção ao infinito, né? Ou ao divino, como queira chamar, né? E muitas pessoas, às vezes, chegam naquilo que chama fundo do poço, né? E às vezes não aproveita isso, né? Geralmente, quando as coisas começam a dar muito errado, muitas crises, é aí que as pessoas costumam buscar alguma parte espiritual, né? Aí começa a frequentar ou alguma religião, ou terreiro, ou centro espírita, ou qualquer outra forma que a pessoa tiver mais acesso, ela começa a fazer essa busca para ver o que está acontecendo, porque daí ela percebe que tem alguma coisa errada, né? Mas como é que eu vou resolver isso? Pelas próprias forças dela, ela não vai conseguir sair daquilo. Então, ela começa a buscar ajuda. E aqueles que têm um pouco de karma positivo acabam achando algum lugar que seja útil para ela estar tá desenvolvendo toda a potencialidade dela ali, né? É aquela velha história, né? Ou chega pelo amor ou chega pela dor, né? É aquele velho chavão. E a gente demora para entender isso, né? Mas é fato. Continuando, sempre existirão oportunidades para o seguidor desse caminho colocar sua filosofia em prática. Quer sejam agradáveis ou desagradáveis, elas devem ser bem-vindas. Mas quando ele ou ela tentar, mais provável será que possa realizar isso. Ele deve cuidar-se para não depender somente de seu julgamento pessoal. Se ele der os primeiros passos para a resposta correta, entre parênteses, né, isso é impessoal e sem ego, cada problema, a ajuda pode aparecer misteriosamente para guiá-lo ou guiá-la na solução correta, né? Ou seja, né, tudo que a gente está aprendendo, a gente aplicar no nosso dia a dia, ou seja, na vida da existência aqui nesse corpo, nessa terceira dimensão, né? E tudo que aparece com aquilo que a gente normalmente, na grande maioria, chama de problemas, né, na realidade são oportunidades para desenvolver alguma potencialidade ou ter um crescimento, né? E é por isso que ele fala ou dá um aviso, né, que quando você se coloca numa posição correta de observar aquilo que está acontecendo, sem julgamento, né? Ou seja, retirar o máximo possível do seu egoísmo ali, ou seja, do seu ego, da sua personalidade, dali ficar impessoal, né? Então a ajuda pode aparecer misteriosamente. E isso é verdadeiro, né? Isso é muito, 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 muito verdadeiro. A partir do momento que você olha aquela coisa e vê, né? Óbvio, né? Você tem uma mente, você tem um raciocínio, você tem os seus saberes, né? Se é coisa simples de resolver, tá tudo bem, né? Você mesmo resolve, então não é um problema. Aquilo que você mesmo resolve deixou de ser um problema. São coisas cotidianas, são as coisas que estão existindo. É quando existe um problema, geralmente é quando há um conflito ou você não está vendo a solução, né? Não consegue ver a solução. E aí, se você consegue se distanciar, ficar o mais neutro possível e pedir ao alto, né? Solicitar ao alto, né? Ao alto é aquilo que é transcendente, né? Ou dentro do seu próprio ser, né? Quer dizer, de qualquer forma, está dentro de você mesmo, está dentro de cada um. E, e essa ajuda aparece. E a solução aparece também, ou o jeito de resolver aparece. É só tentar fazer, viu? Quem não está acreditando, é só tentar fazer. Experimenta fazer, experimenta pedir, né? Se distancie um pouco e peça para ver uma solução, que a solução vai aparecer. Nem sempre é a solução do jeito que você quer, né? Também tem que isso, né? Se é a solução do jeito que você quer, é você mesmo que está fazendo, é tua mente mesmo que está fazendo, né? Mas a solução aparece.
ou se resolve até por si mesmo. Alguém tem perguntas ou comentários? Ai, boa noite, a benção. Deixa eu abençoe, então. Eu acho, eu acho que o áudio tá no áudio de músico. Não, eu passei. Eu passei por Desculpe, aqui no meu, desculpe, deve ser meu aqui. está no áudio normal, tá? Todos estão ouvindo bem? Sim, acho que é o seu mesmo. Desculpe, acho que é só o meu. Está com Gratidão. o headphone aí, ele deve estar abaixo. Tantos Vai. os, tantos os desejos quanto os medos vinculam as pessoas ao seu ego e assim barra o caminho da realização espiritual. Eles não poderiam existir exceto em relação a outro objeto. Mas quando a pessoa tira sua mente de todas as coisas e dirige para o seu próprio centro sereno, é o começo do fim de todos os desejos e de todos os medos. Bibi realmente é fantástico, né? Como ele consegue escrever coisas de tal forma com a clareza estupenda, né? Mas vamos por parte aqui. Tantos os desejos quanto os medos vinculam as pessoas a seu ego e assim barram o seu caminho da realização espiritual. Isso é uma verdade, né? Verdade total. A gente já conhece isso, já estudou bastante isso, né? Os medos são o que nos prende, né? E os desejos também, os que nos prendem. Desejo é qualquer coisa, né? Qualquer coisa que você se vincule é desejo, não importa. Não importa se é em relação à mãe, ao pai, ao filho, ao carro, à mulher, ao marido, à bicicleta, ao computador, ao joguinho de videogame, ao violino, ao violão e assim vai, né? É qualquer coisa, né? E os medos é aqueles medos internos, né? Medo disso, medo daquilo, medo daquilo outro, né? Uma das formas de lidar com os medos, toda vez que você reconhece o medo, né? E para isso você tem que ser sincero ou sincera consigo mesmo, né? Ou consigo mesma. É, toda vez que você reconhece o medo, é entregar o seu medo para o seu próprio eu divino, né? Sua parte divina, entregando esse medo para ele. Toda vez que aparecer, você entrega o medo. E perde o medo de entregar o medo, né? Porque o ego às vezes não quer entregar o medo. Isso é que é mais ridículo ainda, né? Isso que é mais ridículo ainda. O ego, você fala, pô, vou entregar o medo, o ego fica, pô, mas vou entregar o medo. Entrega o medo, fala, entrega esse medo ao eu divino. E aos desejos também, né? Percebe, né? Alguns você consegue lidar com mais sabedoria, outros desejos são muito fortes, né? São impulsos muito fortes, e aí você também tem que ir entregando esses desejos, né? Não é num dia para o outro que você vai entregar e vai resolver, né? Até pode acontecer, mas não é comum. Isso é um trabalho de alguns meses ou alguns anos, né? Depende o que é e como é, né? Então, às vezes, leva muitos anos, mas você vai entregando. Toda vez que você percebe, aparece na mente lá um medo, entrega. Aparece lá uns desejos repetidos, você entrega para o seu eu divino, né? E vai observando ele. É assim que ele vai enfraquecendo, né? É óbvio, né? E tenta controlar o- não, dá vontade de comer chocolate, não, entrega o eu divino, vou lá e já como chocolate. Aí também vai resolver, né? Eu estou falando de chocolate, que é uma coisa mais leve, na minha visão, né? Mas isso é para tudo, né? É para tudo e qualquer coisa, né? Seja lá o que for, né? E cada um sabe aquilo que está interno, né? Dentro de si mesmo ou de si mesmo. Essa busca não pode ser seguida com sucesso sem a qualidade da coragem. Esta é necessária no início, no meio e próximo ao fim. É preciso pensar por si mesmo ou por si mesma, né? Agir em desconformidade ao seu meio ambiente e obedecer à guiança intuitiva a direções novas, desconhecidas e ou não familiares, né? Familiares, ou seja, não
é diferente daquilo que você conhece, né? Não é de família, né? Então, isso aqui realmente é uma coisa importante que a gente tem que lembrar, né? Que é preciso coragem. Coragem, que fala? É vontade, né? Aquela vontade e determinação, né? Por quê? Porque muitas vezes você vai estar, o seu modo de agir, né? Você vai estar afrontando aquela cultura da qual você pertence ou aquele determinado grupo familiar em que você está inserido, né? Ou até em determinado grupo espiritual que você está inserido. Não importa, você está sempre inserido em alguma bolha, né? A bolha familiar é que existe, a bolha da sua cidade, a bolha do país, e aí vai, né? E a bolha dos grupos em qual você se insere, né? E às vezes, e às vezes quando você começa uma busca sincera e verdadeira, algumas coisas você tem que, aí você vai se abdicando, né? Então essa coragem é necessária, né? Uma coisa simples, a pessoa parou de beber, né? Ela fala, agora eu vou parar de beber, não sei o quê, porque isso prejudica a minha evolução, isso prejudica meu corpo, aquela coisa toda. Estou dando um exemplo simples, né? Uma coisa bem simplória, né? E aí o que que acontece? Aí que ela começa a ver, pô, mas toda a minha amizade bebe, quer dizer, toda a minha amizade estava relacionada à cachaça, né? Cachaça que eu falo é cerveja, as coisas, tatati, tatatá. E aí aquelas pessoas já param de te convidar, porque você não bebe mais. É um exemplo basicão, gente, basicão. Não estou falando, não estou censurando, criticando nada, é um exemplo básico, né? Da bebida, entre outras coisas, né? E aí outras coisas que você fala, agora eu vou parar com isso, né? Então, eu vou parar de comer carne. Pronto, aí já né? O pessoal só te convidava para churrasco, agora já não come mais carne, não vou te convidar mais, né? Ou você não vai poder fazer um churrasco na sua casa para convidar os amigos, porque você não come carne, né? Não tem lógica, né? E assim vai, as coisas começam a se modificar ao seu entorno, né? E a família fala, mas o que está acontecendo com ela ou com ele, né? E aí começa uma pressão. E toda essa pressão é as forças desse mundo, né? Através de qualquer seres em volta de você, né? Seja familiares, seja amigos, elas começam a agir e influir. Por isso que é preciso coragem, né? No início, no meio e até o fim, né? Até no final você precisa coragem para se manter firme naquilo que você se propôs, né? Que é se reconhecer a si mesmo, né? Conhecer a si mesmo é o prêmio máximo dessa existência, né? É se tornar consciente em si mesmo, né? Em si mesmo, né? A própria consciência se reconhecendo como consciência e existindo dentro daquilo que transcende essa matéria, né? E ao mesmo tempo dentro dessa matéria, né? E ao mesmo tempo aqui. Aí é que a beleza toda não é entrar numa caverna e ficar lá, ir lá para a floresta e ficar lá, não. É ao mesmo tempo estar no mundo, né? Estar no mundo e fazendo aquilo que tem que fazer no mundo, né? É como dizia eu gosto muito dessa frase ainda, depois que eu aprendi, já tem muitos anos que eu aprendi, mas depois que eu aprendi, eu demorei para entender, né? Mas depois que eu aprendi, é aquela frase simples, né? O discípulo pergunta, mas o que que faz depois que você se torna iluminado ou como é que fala, ou liberto, né? São todos sinônimos, né? Ou realizado. Aí o mestre fala, você corta a lenha e carrega a água, né? Normal. O que que você faz? Você continua fazendo a mesma coisa que você tem que fazer, ué. Se você está casado, tem filho, está iluminado, ué, você tem que cuidar do filho, né? Você é, tem que prover aquela casa. Se você for o provedor, talvez você tenha um karma positivo, ou não, e não precisa ser o provedor ou a provedora, mas se não for, você vai ter que prover, vai ter que cuidar daquela criança que você pôs ali no mundo, que é um karma, né? Se você exerce uma função em determinado grupo, né? E aí você é responsável por aquele grupo, você continua, né? Às vezes não, às vezes você está numa empresa lá, iluminou, fala, não, isso aí eu já não quero mais para mim, não. Chega, você vai fazer outra coisa também, está tudo certo, né? Mas os karma, que é inerente ao corpo que você está existindo,
Isso aí não deixa de existir, não. Isso aí não some, né? Não é porque você iluminou some. A única coisa que acontece é que a sabedoria mudou tudo, né? Aquilo não vai mais te interferir em nada, né? A neutralidade passou a existir porque você atingiu um outro patamar. Mas vai continuar fazendo as mesmas coisas, né? Porque você está no corpo, o corpo precisa comer, né? Ninguém vai mastigar comida para você. Você precisa ir no banheiro, ninguém vai fazer necessidades da natureza por você. Eu estou dando um exemplo bem basicão, entendeu? Por isso que eu gosto desse, dessa instrução, né? O que que faz depois de iluminado? Corta a lenha e carrega a água, faz o que tem que fazer, continua fazendo o que tem que fazer. E simples assim. Naquele livrinho que eles lançaram lá sobre iluminação, eu estava lendo, eu li um terço, né? Mas tem lá um capítulo que é interessante, que fala bastante sobre a iluminação, aí fala, e ali, a maior parte eu já tinha lido em outros, porque ali é uma coletânea, né? Mas tem algumas coisas novas, alguns parágrafos novos, mas é bem interessante, né? Que daí você vê que a iluminação, né? Que às vezes muitos pensam que a iluminação você já a iluminação é você atingir a paz e essa mente tá em paz, né? Esse é o primeiro estágio da iluminação. E o que o Pibi fala que é o estágio mais baixo. Eu gosto do Pibi falar, o estágio mais baixo da iluminação é a paz, né? Aí tem outros estágios, até que você tem né, que você consegue entender a Terra, toda essa cosmogonia divina aí que está desse universo. Mas eu gosto quando ele fala, ó, o estágio mais básico é a paz, né? Mas você está iluminado. Já estaria muito bom nesse primeiro estágio básico, né? Mas todos nós aqui estamos buscando. Se atingir o estágio basicão, já estava bom, né? Lógico, depois pode atingir os outros estágios também, dentro da iluminação ou da realização. Alguém tem pergunta ou comentário até agora? Está todo mundo entendendo tudo, né? Todo mundo já apto a. São buscadores antigos, né? Está só recordando. E é sempre bom lembrar isso também, né? A grande maioria, ou todos que estão aqui, né? Ou estão buscando de verdade, é porque isso não começou nessa vida, não. Aqui você tá só retomando a busca, né? Estamos, né, todos retomando essa busca aqui. Primeiro, Pai, opa, alguém ia perguntar algo? só uma dúvida que surgiu aqui. É, após você atingir a iluminação, você pode perder a iluminação? Boa pergunta, senhor. Boa pergunta, senhor. Na verdade, é da senhora. Tem no Vedanta Advaita, eu esqueci o nome aqui agora, mas ele tem até um nome para isso. Eu não sei o que, Vairagya, não sei. Eu não gravei o nome, mas tem um nome. É aqueles que fracassaram no yoga. Mas tem um nome em sânscrito, é bonitinho o nome. Mas eu não. Eu acho que eu não quis nem gravar o nome. Mas sim, sim. Traduzindo, sim. Por quê? Porque você pode, se você tem um vislumbre verdadeiro, você está tendo uma iluminação, um vislumbre real, pois é uma iluminação. Só que daí você não permanece. Se você não permanece, é porque você não tinha estrutura ainda para permanecer dentro daquele estado elevado e que foi atingido através do vislumbre, né? Seja um vislumbre que veio espontâneo, seja um vislumbre que veio através da meditação ou de outras práticas, ou através da medicina. Mas se os seus corpos não estão suficientemente alinhados, você não vai sustentar aquilo e aí você retorna. Sim. É o mais comum é isso, né? O mais comum, você atingir uma iluminação e depois todas as suas reminiscências, né? Ou seja, as sankaras e vasanas, né? Que são quase que sinônimos, né? Eles
retoma novamente a mente, essa mente básica operacional retoma e você, consciência, volta para essa mente e é dominado novamente por ela. Não é, nunca vai ser, sempre tem um pontinho a mais cada vez que você tem um vislumbre, né? Mas você nunca volta exatamente no mesmo ponto, mas não quer dizer que você vai se manter, não. É isso, é todo o grande diferencial do ensinamento do PIB é esse, né? Que ele fala que o importante é a permanência, né? Porque tem muitos místicos, né? Que depois de anos de prática, você senta ali para meditar, você entra em samadhi. Você já sabe o caminho, você entra em samadhi. Mas você entra em samadhi, tá? Vai até Nirvikalpa Samadhi, transcende tudo, mas depois você volta. Ou seja, não tem permanência. Aí no outro dia você tem que fazer a mesma coisa de novo para atingir. Não sei se vocês estão compreendendo isso, essa transcendência. Porque a iluminação verdadeira, né, o final é quando você atinge a iluminação e você permanece iluminado, né? Ou seja, o ego já foi absorvido, uma grande parte dele, né, pelo próprio eu divino, né? A mente operacional não tem mais domínio esse fluxo de pensamentos e você está ali em paz perfeita, consciente, plenamente consciente em si mesmo ou em si mesma, né? Forma Aí de o que falar, te porque a puxa de consciência não tem volta jeito. são os desejos e os apegos, então. E, Senhor, e todas as remanescências suas do seu karmita, meu Senhor. É todos os desejitos, não? Tudo aquilo que deseja, todos os medos, tudo isso está ali, ó. Está ali. O quanto que isso tem força quando você atinge determinado grau de, ou seja, quando em algum momento você atinge uma iluminação verdadeira, é o quanto de força isso vai ter para assaltar essa realização, assaltar, ou seja, invadir ela e tomar conta de novo. E aí a consciência volta aqui para esse estágio onde estava, nesse ponto de corpo físico. Até chegar um momento em que eles não vão interferir mais, aí a própria graça faz com que você permaneça, porque eles não têm tanta força para te trazer de volta, ou não? Não estamos Não, falando, não não, não, estamos. eu estou rindo, mas a pergunta é boa. Eu estou rindo porque eu acho muito, eu acho muito, muito alegre tudo isso. É muito alegre. É boa essas perguntas, sim. Sim, então, mas quando a graça vem, você vai ter a iluminação, nem que seja por alguns segundos, entendeu? Isso é a graça, é a Sim, própria graça. Ela tem. sim. Mas você, você como um ser inteiro, corpo físico, corpo etérico, corpo astral, corpo mental, é a tua própria alma, né? Tua própria alma, né? Lembra disso, você é a alma, né? Não Uhum, está não tá 100% preparada para se manter, então aquilo fica só como um vislumbre. Não é entendi. porque você teve ali. Vai chegar um momento que isso vai acontecer, né? Progressivamente, vai tendo outras expansões, né? Cada expansão dessa, cada momento que você atinge uma iluminação real é uma iniciação. Isso é chamado de iniciação, né? Quando você tem uma expansão verdadeira. Então, e aí você volta, mas você não vai voltar no mesmo estágio que você estava, exatamente igual. Uma parte também dessas vasanas, ou seja, dessas reminiscências, é diluída, mas não totalmente, né? Raros seres, né? Tipo Ramana Maharishi, agora quem que eu poderia citar outros seres? Agora eu não me lembro. Eu só me lembro do Ramana. É, que acontece isso em tenra idade e tudo está resolvido, né? Mas isso são seres excepcionais, né? Excepcionais no excepcional, né? Não sei se E, e eu consegui não explicar, entendi, Alex. não entendi. Mas nessas questões que a gente tem essa transcendência, assim, com vislumbres, por até interferência da graça, que permite
ter esse acesso, essa transcendência, aí isso é feito gradualmente, de acordo com o corpo, tanto físico etéreo, aí depois trata do astral, depois do emocional, isso é gradual, é como se fosse tratando um por um para ir tendo esses desapegos ou não? Não, não, não necessariamente. Pode acontecer do jeito que você está falando. Mas a graça é aquilo que a gente falou. A graça é a graça, entendeu? E a graça vai depender de toda a sua história kármica, né? De toda, né? Centenas de encarnações que o ser teve. Não vamos falar de você, mas vamos falar é, do ser humano encarnado na Terra, né? Trocentas, né? 400, 300, 400 encarnações, está ali, tá, e aí ele iniciou a busca. Mas aí toda a história kármica dele está em conta, o que que ele fez na última encarnação. Talvez na última encarnação, né, ele chegou num estágio que faltava nada. Aí ele chega nessa encarnação, aí ele inicia a busca em 20, 30 anos assim, de prática e de busca, a graça vem e permanece e já resolve tudo. Outros vai depender do estágio que se encontra essa alma. Aí é todo um processo gradual, mas as coisas ela não acontece em partes, assim, agora vai cuidar do corpo astral, corpo mental, não. As coisas vão acontecendo e vão sendo moldadas, né? É o seu esforço que vai fazendo essa lapidação dos corpos, né? Não é a graça que vai vir e vai tirar a tua bebida. Para isso você tem que pedir para parar de beber, pedir para parar de comer muito açúcar. É o teu esforço que vai ali. Uma hora a graça já resolve aquilo, né? Acontece, aí você parou com aquilo, aí você para com aquilo outro. Aí você começa a perceber suas emoções, mas tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, né? Aí você já começa a observar suas próprias emoções. Aí você começa a perceber que você tem um monte de raiva lá dentro de você, que quando ela vem, você quer matar todo mundo. Você que eu falo é qualquer um que está ouvindo, né? Aí você começa a trabalhar aquilo, aí depois você percebe outras coisas, aí você começa a perceber, nossa, mas eu sou muito mesquinho, e nem percebi. Aí você começa a trabalhar isso. Nossa, eu sou muito não sei o quê. Ah, eu sou muito egoísta, eu sou muito vaidoso, eu fico buscando coisa de elogio. É 500 milhões de coisas do ser humano. E aí você vai trabalhando tudo isso e tudo em conjunto, não é estanque, né? É óbvio que quando você observa aquilo que é mais grosseiro, que está aparecendo mais em você, você tem que enfocar naquilo, né? Não faz sentido, né? Mas depois as coisas sutil também já vai acontecendo ao mesmo tempo. Mas a graça está sempre presente. O fato de que a pessoa está aqui, numa quinta-feira, ouvindo um estudo de filosofia, né? Isso é a graça. Sem a graça, você não estaria aqui. É só lembrar disso. Sem a graça, você não estaria aqui. Aqueles que conseguem parar lá 10, 15 minutos, meia hora, uma hora para fazer a sua prática, seja ela de meditação, de respiração, ou qualquer prática que faça, né? Isso é a graça. Sem a graça, você não consegue fazer isso. Não, entendeu? A própria graça já está agindo em você. Nunca esqueça disso. A graça é o todo. A graça é aquilo que você chama de Deus, de grande mãe, de grande pai, de grande espírito. É a própria graça, a própria vida é a graça. Então, a graça está sempre presente, a graça nunca está ausente, né? O eu superior é a graça, né? Então ela está sempre atuando. Em alguns momentos ela tem uma atuação maior. Vamos falar assim, né? Por quê? Porque tem um pedido, você está pronto, a tua própria alma, né? Impulsiona, dá um impulso mais forte sobre os corpos, aí ela observa se aguenta, né? Porque se a própria alma dá um impulso muito forte, ela desequilibra todo esse conjunto de personalidades, se a pessoa não estiver pronta. Desequilibra. Ou adoece, ou fica maluca. As coisas não é simplória, não é porque às vezes a alma já está pronta, mas os corpos que estão aqui não estão prontos, né? Abrir tudo assim, não suportou, ficou doidinho, entendeu? Aí tem que ficar tomando aquelas coisinhas pretas lá né, de faixinha preta lá para ver se consegue se manter. Então, é sério tudo isso. Mas o próprio eu tem essa sabedoria, porque é você mesmo, ele já conhece toda essa personalidade, todos esses corpos, né? E sabe o quanto que é. Então, os estímulos
vão, vão acontecendo quando a pessoa está mais consciente, né? Na própria busca de si mesmo, vai acontecendo conforme ela vai suportando esses estímulos. É sério que eu estou falando, isso aqui não é brincadeira, não. Então, a alma tem que ter muita sabedoria ao estimular os corpos aonde essa personalidade, né, aonde essa consciência está existindo junto com a personalidade aqui, porque senão desintegra. Entendi, pai. Gratidão. Gratidão. Então vamos lá. Primeiro, ele deve estabelecer a conexão com o eu superior para que sua força e entendimento possa governá-lo sem esforço. No momento em que essa conexão é estabelecida, o aspirante se tornará consciente dos resultados da descida da graça divina sobre sua personalidade. Tal movimento é imprevisível, mas para aquele que se agarra à busca, sua chegada é certa. Isso aí complementa a resposta que a gente estava aqui dando, né? Primeira coisa que a gente tem que buscar quando está na busca é essa conexão com o eu superior, ou seja, é ouvir, né, a voz do eu interno, do eu divino que está em si, ou seja, ir aprimorando esse canal de intuição. Como é que se aprimora isso? É desapegando, melhorando a alimentação, melhorando aquilo que você coloca no seu corpo físico, melhorando aquilo que você coloca no seu mental, né? Aquilo que você lê, aquilo que você assiste, aquilo todo, é tudo um trabalho de casa gigantesco. Aí você vai melhorando essa intuição. Aí você vai afinando o seu contato com a sua alma, com o seu espírito, que aqui é chamado de eu superior, né? Até que essa intuição se torne uma coisa limpa e clara e você não precisa mais fazer esforço nenhum para saber aquilo que é certo ou errado, ou aquilo que tem que fazer. Isso já começa a acontecer sem esforço. Ou seja, intuitivamente você sabe aquilo que é para fazer, porque é para ser feito. E aí a graça divina, né, é a descida da graça divina sobre a sua personalidade. Ou seja, o que é a descida da graça divina sobre a personalidade? É quando a própria alma, né, começa a assumir, né, o comando desses corpos e dessa personalidade. Ou seja, é quando já começa a haver uma clareza, uma união mais limpa e clara com a sua própria essência, do núcleo de alma, ou seja, do seu espírito, que é você mesmo, né? É você mesmo. Essa consciência é a mesma consciência, né? Só que aqui eu sei que é difícil de entender, por isso que eu repito as mesmas coisas, né? Mas aqui a consciência está tão envolvida com o corpo, com a personalidade, que você não consegue perceber que você é o espírito. Então você acha que você está dentro do corpo, da mente, agindo aqui, tá, tá, tá. Você não consegue se reconhecer, né? Se perceber como sendo o espírito. E que é você, sempre foi, né? Essa é a grande piada, né? Nunca deixou de ser você mesmo. Ô, pai, Eu o senhor pulou o parágrafo de cima. pulei, é? Aí eu virei a página aqui, aí meu olho ficou aqui, eu fiquei falando, e meu olho ficou direto no parágrafo aqui. Ah, mas depois eu volto lá sim. Mas vamos terminar isso aqui, esse parágrafo aqui. Então, como ele diz, tal momento é imprevisível para aquele que se agarra à busca, mas sua chegada é certa, né? Então, isso é a fé, né? Fé é saber, ter a certeza absoluta, né? Sem dúvida nenhuma que ela vai chegar. E não ficar esperando, né? Outra, não chegou hoje, será que vai chegar amanhã? Não, não é assim que funciona. É simplesmente, né, ter a fé que vai chegar e a hora vai chegar. A hora que tiver que chegar e quando chegar, ela vai chegar. É simples assim, né?
É simples assim. Não pode ficar ansioso com nada. Lá busca, a ansiedade só atrapalha. Só atrapalha, só atrapalha. Quanto menos ansiedade tiver, quanto menos você tiver, menos, né, você tiver esperando qualquer coisa, é o ideal, né? É o ideal. Eu sei que para o ego isso não é fácil, né? Porque quer ver resultado, tem que esperar, não sei o quê, já faz não sei quantos anos que eu faço tal prática, não estou vendo resultado, que não sei o quê, e aí vai. Aí o ego já, essa mente egóica toma conta. A busca, né, é manter-se, né? Manter-se, manter-se ali com a fé irredutível e continuar. E sem se preocupar com resultados, não. Os resultados normalmente acontecem, né? 90% acontece tudo nos níveis internos, aonde a personalidade e essa mente não têm acesso. Você só vai perceber alguma coisa assim dentro desses corpos depois de alguns anos, aí você começa a se perceber que algumas coisas já mudaram muito dentro de você mesmo. Mas isso tudo é tempo também. Tempo, a graça, esforço, e aí vai. Mas é só não desistir. Não desistiu, você vai chegar lá, entendeu? E não adianta querer correr, porque não vai resolver também. Mas parar não pode, entendeu? Correr não adianta, mas parar não pode. Deixa eu pegar um pouco de chá lá que a garganta secou. Ah, sim, é. Eu sei que muita gente aqui, vocês estão com as expressões vocês estão com as expressões que olhando daqui é interessante, viu? Relaxa, gente. A realização é possível, só que é paciência. Paciência, 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 paciência. O primeiro pré-requisito, né, é paciência. O segundo é humildade, né? Ter humildade e ter fé e caminhar. É só isso. É só isso. E não parar, né? Caminhando, com fé, coragem, e aí vai. Aí as coisas vão acontecendo, aí a graça vai se achegando de cada um de um jeito ou de outro. Mas vai. Eu? Oi. Oi? O que o senhor falou agora há pouco me lembrou um pouco do que eu estudava no budismo, né? Quando eu estudava um pouco do budismo de Nichiren Daishonin, falava que era a mesma ideia, mas com outra linguagem, né? Então falava que tudo que a gente precisava, né, estava dentro da gente, né? Que no caso na nossa linguagem aqui é o divino, né? Então isso é reconfortante e assustador, né? Porque tudo que eu preciso está dentro de mim. Oba! E tudo que eu preciso está dentro de mim. Putz. E tudo que existe sou eu mesmo. Ah! Em última instância, no absoluto, né? Porque nós estamos dentro desse absoluto, né? Nós estamos inseridos dentro dessa realidade última que chama Deus, né? Quem gosta de chamar de Deus, ou de grande mãe, ou de Deus, né? Somos parte dele, né? Quer queira ou quer não queira, não tem para onde correr. Mas é isso mesmo, né? A força férrea de seu propósito protegê-lo-á das tentações, a força intensa da sua lealdade para com a verdade conduzi-lo-á através dos obstáculos e barreiras. O aspirante fica atônito ao descobrir quão facilmente a pessoa que sabe o que quer pode conquistar seu caminho rumo a isso, se a sua vontade for capaz de ir direto à meta. Tá vendo? Está respondido aqui, ó. É simples. A força férrea do seu propósito, né? Tem aquele propósito firme de alcançar a,
a libertação, que também é uma outra forma de chamar iluminação, né? É, vai te proteger. É simples assim, manter-se ali fiel à busca, né? Vai estudando, vai indo, vai buscando, aí, né? A hora que você estiver pronto, né? Os, os instrutores vão aparecendo também, seja de vários níveis os instrutores, né? Ou no nível astral, né? No nível astral, nível espiritual, há muitos instrutores, né? E eles estão sempre prontos para nos auxiliar, de acordo com o nosso nível, né? De acordo com aquele nível que a gente já alcançou, né? Ele não vai dar um nível maior, né? A criança que está estudando no segundo ano de ensino, né? Básico, né? Você não vai chegar para ele e dar coisa do oitava série do ensino, do mesmo ensino, né? Não faz sentido, não tem lógica, né? Então, não adianta você querer aquilo que é mais do que você pode suportar. Então, as coisas são paulatinamente, né? Então, uma outra regra que é importante, né? É aquilo, né? Toda vez que você recebe uma instrução, recebe um determinado conhecimento, é colocar em prática, né? Senão não adianta nada, né? Recebe os ensinamentos, recebe as instruções, mas não pratica. Aí fica reclamando, ah, eu queria conhecer como é que funciona a nebulosa lá de óleo, não sei o quê. Não, coisa, coisa básica que foi te passado, você não praticou nada, como é que você vai querer saber coisa lá? Não tem. Diga, Alex, você levantou a É, mão? o senhor acabou de comentar aí, me surgiu uma pergunta aqui. Sim. O instrutor é um para todos os corpos ou cada corpo tem um instrutor? Todos os corpos é você mesmo. Todos os corpos é o próprio ser, né? Não tem, não tem uma consciência, não tem um eu astral. O eu é único, a consciência é única. O instrutor é para o teu ser, é para a tua alma. Se você está no corpo astral, se você tem acesso ao corpo astral, ele vai estar te instruindo no corpo astral. Mas aquilo é você mesmo, né? Você está no corpo físico, nós estamos aqui no corpo físico. Nós estamos estudando, nós estamos aprendendo aqui no corpo físico, né? No corpo mental também é possível aprender, mas daí já é um estágio mais avançado, né? Aí já não é para poucos, né? Mas também é possível acessar as dimensões do corpo mental, onde a mente intuitiva ou a mente búdica pode receber acesso mais direto, né? Ou a própria mente intuitiva, ou da alma, ou de algum outro seres que esteja nos níveis dos planos mentais superiores. Pode, mas o mais comum é no plano astral. E no plano físico, né? É o que está acontecendo aqui. Estamos aprendendo. E nunca vai ter uma outra aliança externa, vai ser sempre o nosso próprio eu superior, sempre nossa própria alma. Não, não entendi a pergunta. No caso, assim, de lapidação, de ter a melhora no caminho, na busca, vai ser sempre a nossa alma, nosso eu superior que vai nos encaminhando, nos guiando, ou tem algum ser, algum instrutor ou mentor externo que também auxilia nesses corpos? Que auxilia o próprio ser, né? Isso. Próprio ser, né? Porque lembra, você já é esse eu superior, você É, só não se reconhece. Saber intelectualmente você sabe, mas você ainda não se reconhece. Em alguns momentos você se reconhece, né? Então, isso são os vislumbres ou os insights que você se reconhece como já sendo esse próprio ser, né? Então, os impulsos originais, os impulsos, é a própria alma que está dando sobre a personalidade encarnada aqui nos corpos tridimensionais. Sim, os próprios, mas isso não quer dizer que não possa ter outros instrutores. Pode sim ter outros instrutores. Sim. tá. Porque às vezes você ainda não consegue ouvir a própria alma, né? A partir do momento que Essa você era a dúvida. está 100% alinhado com o seu próprio ser, você não precisa de outros instrutores, né?
Mas isso não quer dizer que também que você não possa trabalhar com outros seres, entendeu? Porque daí você já está apto a trabalhar com outros seres, né? Mas não necessariamente que aquele outro ser espiritual seja seu instrutor, seja um caminhante, ou pode até ser, né? Que a tua alma está no nível, aquele instrutor está acima do nível da sua alma. Então, aquele instrutor ou instrutora, né? Está instruindo a tua própria alma, entendeu? Mas a nível de personalidade, né, o primeiro instrutor que a gente tem que reconhecer dentro de nós mesmos é o nosso próprio eu divino, a nossa própria alma, né? E quando você está, a consciência está aqui no nível de personalidade, ela tem que buscar reconhecer esse instrutor interno, é o que é chamado no meio espiritual, no meio ocultista, né, a busca do instrutor interno, né? O que que é esse instrutor interno? É essa parte sua mais elevada, que é você mesmo que começa a te instruir dentro, mas daí você já consegue perceber as instruções, né? Você já consegue ouvir as instruções, né? Ouvir que eu falo não é com o ouvido físico, é telepaticamente, né? Intuitivamente. Aí você já percebe, você vai fazer uma coisa, né? Ah, ah, o instrutor está lá. Isso não é legal você fazer, não, mano. Isso vai dar ruim. Né? Lógico que ele não vai falar desse jeito, mas é mais ou menos, isso vai dar ruim, né? É óbvio que você ainda tem o livre-arbítrio, mas você fala, opa, opa, opa. Aí você já, opa, opa, tá, 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 tá. Aí você já começa a agir de uma outra forma. Esse é o chamado instrutor interno. E que em algum momento da busca você começa a ouvi-lo, né? Ou ouvi-la, né? Isso aí tanto faz, não tem gênero, né? Mas isso aí é real e existe. Então, esse é o. Mas tudo isso vai acontecendo, entendeu? Você vai buscando, você vai trabalhando, você vai desapegando, você vai se aperfeiçoando, você vai se lapidando, você vai fazendo trabalho altruísta, né? Você vai se melhorando e as coisas vão acontecendo. Mas isso é no decorrer dos anos, né? É dos anos, né? Lembre disso, anos, né? Anos. Ponha isso assim. Ouvidas. Fazer ouvidas, né? A gente já vem nessa vida há muitos anos. Então, algum parece que está mais adiantado. Não tá mais, não é que está mais adiantado. Há quantas vidas o ser já vem fazendo as coisas, né? É nisso que ele está mais adiantado, né? Às vezes é uma alma mais antiga, né? O que que é uma alma mais antiga? Uma alma que já está aqui nesse planeta há muito tempo do que outras almas, né? E aí vai também. Ixi, essas aí. Então, por isso que é não se preocupar com a própria busca. A busca não pode ser uma a busca não pode ser uma coisa que vá te causar desconforto, pelo contrário, a busca vai estar, né? É aquele impulso de você estar aí buscando o eu e fazendo, e praticando, e se vendo. É todo dia, isso é todo dia, toda hora. E, e continua, e caminha, e continua, e caminha, e erra, e acerta, depois, às vezes tem algum retrocesso, retoma de novo, e vai, e vai, e vai. E aí as coisas começam a acontecer, né? Mas quando eu falo aí as coisas começam a acontecer, já passou muitos anos, né? Muitos anos, né? Para algum, mas durante todos esses anos as coisas estão acontecendo e você está se lapidando, você está se melhorando, você está se aperfeiçoando. Quem já tem uma idade mais avançada e que já está lá caminhada há muito tempo, consegue entender isso melhor que eu estou falando, não é, Silvana? Não quero falar da sua idade, não, Silvana, mas você que já tem muitos anos dentro da vida, dessa vida e da vida espiritual. É mais ou menos assim, não é? É verdade, pai. A caminhada é longa, é ter paciência, deixa as coisas acontecer naturalmente. Porque E quando vê, as coisas fluem, né? É assim mesmo. Não adianta ter pressa, mas vale a pena. sempre vale, só não pode parar. É aquilo que eu falei, correr não adianta.
não tem Não para pode onde parar, não é correr. porque teve uma aprovação, algo difícil, que já vai abandonar, não é assim. Aí é onde a gente tem que insistir e saber que a gente nunca estamos só, Aí é que, né? aí é que entra a fé, né? É, A fé existe até que você alcance a sabedoria. A sabedoria que eu falo é o próprio saber, né? Aí você não precisa mais de fé. Você sabe que a é, alma está presente, então você não precisa ter fé na alma. Mas enquanto você mesmo não reconhece a alma, você precisa ter fé que a alma está ali é, presente. é. Uma hora nós chegar lá, todo mundo, né? Ah, com certeza, chega, chega. Já chegou, né? Porque a alma está aí, a alma nunca deixou de estar aí, né? O espírito nunca deixou de estar aí, isso que é engraçado. A parte mais engraçada de tudo isso é isso. Todo mundo já é, mas não sabe que é, né? Isso que é o grande paradoxo, né? Todo mundo já é e não sabe que é. É, é cômico, né? Se não fosse trágico, né? Se não fosse trágico, seria bem cômico, mas eu acho muito engraçado. Eu acho engraçado quando eu lembro, né? Quando eu esqueço, eu não acho engraçado. Mas quando eu lembro, e toda vez que eu falo isso, eu lembro, né? Então, eu acho engraçado. Mas é só isso. Lembra, né? Quando vai deitar para repousar, né? Depois que fez tudo o que tinha que fazer, não importa o que fez. É quando vai, agora eu vou deitar para, né? Para repousar meu ser. Faça lá suas orações, suas preces, né? Orações que eu falo é conversar com a sua alma, conversar com as divindades, ou com aquilo que você tenha fé, né? Seja lá o que for, né? E aí faz tudo isso e deita e pede para ter consciência, para que tenha aprendizado durante aquele bendita noite de sono, né? Que está entregue, sei lá, cada um vai aprendendo a fazer, vai vendo aquilo que é melhor, né? Porque dar receita pronta não resolve, porque daí dá receita pronta, aí vira um automático a hora que vai dormir, porque daí vai dormir já está com sono. Aí não adianta nada, né? Tem que ter consciência a hora que tá fazendo as suas, as suas conversas ou com a sua alma, ou com Deus, ou com as divindades, né? Você tem que estar consciente ali, o máximo possível, né? E aí, né, acordou de manhã, né? Se reconheça que está ali acordando, putz, sou eu mesmo, né? Porque tem uns segundinhos ali antes de você adentrar nessa mente mais operacional, que ela ainda não está ali, né? E aí você se percebe sem essa mente, né? Você se percebe sendo a própria consciência, óbvio, né? Mas sem a mente, né? É um momento também de treinar. E depois, se não percebeu, também não tem problema, mas daí entrega o dia, né? Ao seu eu divino, ao eu maior, à grande mãe, a Deus, né? Faça, cada um faz do seu jeito, né? Da fórmula não serve. Mas cada um tem que aprender a desenvolver isso também dentro de você, né? Cada um tem que aprender, né? Aí vai fazendo, vai conversando. Ah, não fiz hoje, faz amanhã. Ontem não consegui, faz no outro dia. É sempre assim. Aí chega uma hora que tudo começa a acontecer mais facilmente, né? Tudo começa a fluir. Aí tudo que você tem que fazer, né, daquilo que a gente chama de espiritual, é facinho de fazer, de você estar lá, de estar acontecendo. Tudo flui, tudo dentro da sua existência começa a fluir de uma maneira harmônica. E até a próxima quinta-feira. Até amanhã, quem vem amanhã, né? Estou esquecendo. Amanhã não, né? Sábado. Até sábado, quem vem sábado, e até quinta, para quem vejo na quinta. Então vamos lá. Quem se sentir confortável, fechar os olhinhos, para a gente fazer o rezo final aqui de fechamento. Grande Espírito, grande Mãe, maestros, maestras da sabedoria de todas as raças, de todas as eras,
Abençoe o grupo, nos abençoe, nos ajude a ter insights, a ter vislumbres e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é, rauch, rauch, alegrias.